Opa, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. Eu quero começar esse vídeo já te fazendo uma pergunta bem direta. Você acredita que um livro, especificamente um livro de autoajuda, é o suficiente para fazer você, no caso ali, alcançar os seus objetivos, para transformar a sua vida? Bom, eu vou compartilhar com você a minha história com esse livro aqui, ó, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Lembrando que tem duas versões, tá? Tem essa versão aqui, que é a primeira versão que eu adquiri, no caso, e tem essa versão aqui, que eles falam que é uma versão atualizada, né? Quem Pensa Enriquece, o legado, edição atualizada e comentada pela Fundação Napoleão Hill para o século XXI. Só que o que acontece? Pra mim, eu li esse livro aqui, tá? Depois eu comprei esse outro livro aqui, porque esse livro foi tão um divisor de águas na minha vida. Eu vou compartilhar com vocês exatamente o porquê, né, que foi um divisor de águas, para você poder analisar e ver se compensa você estar adquirindo esse livro aqui também, ter ele aí no seu acervo. Não sei se você tem um hábito de leitura, mas é bem capaz que você nunca tenha ouvido falar desse livro, ou já pensou em comprar, né, colocou no carrinho lá da Amazon lá e não adquiriu. Mas eu vou mostrar pra você, eu vou falar pra você exatamente, né, eu vou relatar aqui pra você o que esse livro realmente transformou na minha vida. E aí foi tão divisor de águas, igual eu falei, que eu resolvi adquirir esse outro livro aqui. É basicamente o mesmo livro, no caso ali, só que tem alguns comentários, tem algo mais detalhado aqui no caso, né? Só que pra mim, eu acho muito mais útil e muito mais válido você adquirir esse daqui, tá? Inclusive, link na descrição se você quiser, já lá direto lá, tal. Eu fiz uma pesquisa pra poder pegar o menor preço e deixar disponível pra você aqui. Mas vamos lá. Emerson, por que você acha que esse livro transformou a sua vida? Primeira coisa que eu quero adiantar pra você aqui. Até nesse mesmo lugar que onde eu tô morando, eu era mais novo, eu era bem mais novo. Eu tô morando num lugar onde é de um amigo nosso de família, uma pessoa muito próxima a nós aqui no caso. E aí hoje, depois que eu me casei no caso, né, ele disponibilizou pra eu poder vir morar aqui, né? Então eu tô pagando aluguel, morando numa chácara, é um lugar bem bacana, um lugar bem bonito e tudo mais. É bem calmo, não tem barulho de moto. O único barulhinho que tem aqui, que é um som super agradável no caso, é o barulho dos passarinhos. Mas eu lembro que quando a primeira vez que eu vim pra esse lugar, não tinha essa casa aqui inclusive, que é onde eu tô morando aqui, era um campo de futebol. Então o dono dessa chácara aqui no caso, ele partiu aqui o campo no meio e construiu uma casa aqui nessa parte, na primeira parte aqui, e a outra parte que agora é campo, na verdade partido pela metade, ele transformou num campinho de society, né, que é um campo menorzinho para poder jogar na grama e tudo mais, e fez a casa ali anexada, né, a esse campo society aí, beleza. Só que na primeira vez que eu vim pra cá, era tudo campo aqui, era tudo mato no caso, né, e aí eu lembro que eu tinha cerca de 16 anos, mais ou menos ali, eu estava prestes a entrar no mercado de trabalho e eu já sabia o valor do dinheiro, eu já sabia que para poder sobreviver, né, nessa engrenagem que a gente vive no dia a dia da nossa vida, a gente aprende que você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade e depois da faculdade você precisa vender o seu tempo para as pessoas, para as empresas, né? E eu já tinha essa ideia de que eu precisava fazer isso daí. Só que ao mesmo tempo eu já tinha um pé dentro da área de tecnologia, então eu gostava muito de programação, eu sempre gostei de computador, de informática e tudo mais. E aí eu tinha comigo a visão de que eu precisava dar um jeito de gerar receita sem precisar, no caso, sair de casa, entende? Já naquela época eu tinha 16 anos, cara, 14 anos atrás, eu já tinha essa ideia, né, de que eu precisava viver, por exemplo, de algum produto que eu fosse desenvolver, só que eu não sabia o que, eu não sabia exatamente o que eu poderia desenvolver. A única coisa que eu tinha na cabeça muito clara é que eu precisava desenvolver um produto, algo que fosse me gerar uma receita, ao ponto de eu não precisar entrar no mercado de trabalho e ficar dependendo de ter que ir até um lugar para poder trabalhar, entendeu? Então eu tinha isso em mente, isso estava muito enraizado em mim já, desde já. Só que qual que era o problema? Antigamente, você não tinha a questão da distribuição, então era muito complicado. Se eu criasse um aplicativo ou um software, como que eu ia distribuir esse aplicativo? Como que eu ia distribuir, por exemplo, um game, se eu desenvolvesse um game? Como que eu ia fazer as pessoas chegarem até esse produto? Então eu já tinha essa preocupação. Então não é um negócio aqui, nossa, eu era um gênio, né, do marketing, eu sempre fui um gênio do marketing e tudo mais. Não, não é isso. É que eu simplesmente já sabia, né, que existia um caminho muito mais simplificado para poder, por exemplo, viver de algum produto, de alguma coisa de uma maneira mais leve, mais tranquila, sem precisar ficar na corrida dos ratos que eles falam, né, hoje em dia. No caso ali você sabe que é a corrida dos ratos, né? Você ficar ali cumprindo horário, pegando ônibus, pegando metrô e aquela correria e tudo mais. E eu já tinha isso na minha cabeça, só que eu não sabia como distribuir isso. O tempo foi passando daí, eu resolvi entrar na faculdade, conforme o tempo foi passando, fiz a minha faculdade. Na época eu fiz ciência da computação, depois eu fiz administração, tudo nesse ensejo de tentar me encaixar como uma peça dentro da engrenagem da sociedade e por aí, no caso ali. Só que ao longo dessa trajetória entre fazer faculdade e ficar pulando de emprego em emprego, porque aquele emprego paga mais, né? Então tinha muito aquela cultura de cuidado, ficar pulando de emprego porque você vai picotar a sua carteira e nenhuma empresa vai querer te contratar, e aí você ficava com aquele receio de pular de uma empresa para outra, você ficava com mais pressão ainda, né? Sendo que as empresas que precisam de você, né? No caso, a empresa precisa da gente, cara, precisa de mão de obra, mas a gente tinha essa cultura de que não, eu preciso agradar a empresa porque a empresa, eu que preciso da empresa, né? Não era bem assim, né? E nunca foi assim, na verdade, tá? Já deixo adiantado pra você aqui. E nesse meio tempo, cara, eu me peguei numa situação, eu fiquei desempregado. Eu ainda tava solteiro, sorte minha que eu ainda tava solteiro
solteiro, assim, não era casado, eu não tinha uma responsabilidade de casa e tudo mais. Só que quando você chega na idade que eu tava, por exemplo, na idade de 25 anos, mais ou menos, eu tava 25, 26 anos, mais ou menos ali, eu acho que era essa idade, eu me vi desempregado e morando na casa dos meus pais, dentro de um quarto lá. Não sei se você já passou por essa situação, eu espero que você nunca precise passar por essa situação. Cara, você se sente a pessoa mais inútil da Terra. Você se sente muito inútil, cara, muito inútil mesmo. E por incrível que pareça, eu fiquei um bom tempo ali muito mal, questão de umas 2 semanas, na verdade, ali, mas pra mim parecia meses que eu estava ali mal, porque eu tava entregando currículo, eu tava tentando voltar pro mercado de trabalho, porque era a única coisa que eu conhecia, era o mercado de trabalho. Eu tinha terminado minha faculdade de administração, então tinha essa cobrança também das pessoas perto de mim. E a faculdade, vai terminar ou não vai? Faz a faculdade, tem que fazer a faculdade e tal. Mas como que eu vou fazer a faculdade se eu tava desempregado, entendeu? Então tinha essa questão também. E aí eu me sentia muito humilhado, porque eu pegava as pessoas dentro da minha própria casa, murmurando, sabe? Falando sobre mim. O Emerson ali tá à toa, o Emerson parece que não vai fazer nada. Será que ele não vai fazer nada? E cara, e nessa brincadeira de tentar agradar as pessoas ao meu redor, ou para não ficar ouvindo, né? Ou não me sentir inútil total, eu resolvi arrumar um emprego, né? Em alguma empresa ali que pudesse, pelo menos, me pagar um salário pra mim não ficar dentro de casa. Na verdade, não era nem a questão de receber dinheiro, era pra não ficar dentro de casa, pra não ficar com aquele ar de que, o cara ali é um cara à toa, entendeu? Então, isso me fazia muito mal e por causa disso, eu acabei me submetendo a certos empregos, no caso ali, muito complicados, mais complicados ainda. Serviço braçal mesmo ali, que eu precisava pegar peso, até inclusive eu quase me lesionei, quase que eu tive que fazer cirurgia, inclusive. Mas eu vou explicar pra vocês isso num vídeo próximo ali. E o fato é que nesse tempo que eu comecei a sair de casa ali, eu peguei um post-it e escrevi nesse post-it e coloquei bem no meu guarda-roupa, que eu abri a porta do guarda-roupa pra poder passar gel no cabelo, pra poder preparar, passar um perfume e tudo mais. E eu escrevi bem naquele papel, trabalhar em casa. E eu olhava toda vez que eu passava o gel no meu cabelo ali, eu olhava aquele post-it e, cara, eu me sentia realmente em posse daquilo. E era um negócio assim, automático, tá? Nada me ensinou sobre essa questão. Eu olhava aquilo e falava, trabalhar em casa como objetivo. Falei, a minha meta é trabalhar de casa, só que eu não sabia como que eu ia poder trabalhar em casa. E eu saía, cara, desanimado, eu saía triste. E pra você ter noção, toda vez que eu acordava de manhã cedo ali, que eu acordava, abria o olho ali e eu via que o mundo não tinha acabado ainda, cara, eu me sentia mal. Eu me sentia mal demais. Mas aí eu abria ali o guarda-roupa, olhava, trabalhar em casa. E o fato é que um belo dia eu conheci uma pessoa que falou no YouTube, eu não lembro exatamente quem foi, porque esse livro aqui, no caso, apareceu para mim de várias pessoas. Várias pessoas vieram mencionar, né, nas redes sociais, falar para mim sobre esse livro aqui. Mas teve uma pessoa lá, em específico, que eu não lembro quem que era exatamente, mas a pessoa pegou e falou para ler esse livro aqui. Deu essa sugestão. Falou, se você tá passando por uma situação difícil, uma situação complicada, cara, leia esse livro aqui. Esse livro aqui, ele é poderoso. Na verdade, a sugestão da pessoa foi fazer um combo entre ler esse livro e ler a Bíblia. Tá? Não sei se você tem um hábito de ler a Bíblia, não sei se você é religioso, no caso, se você crê em algo acima de você, mas no meu caso eu creio, tá? E aí eu fiz o combo entre ler um capítulo desse livro, todo dia, essa era a minha meta, antes de sair para trabalhar, no caso ali, fazia a meta de ler também um versículo, pelo menos um versículo da Bíblia no livro de Eclesiastes. Cara, Eclesiastes é um livro maravilhoso dentro da Bíblia, tá? Então é bem bacana, né? Ensina sobre a questão da paciência, de saber que tudo é tempo determinado por Deus, tudo existe um tempo determinado, né? Aqui nessa terra. E aí eu fiz isso daí. Eu li Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, e lia um capítulo inteiro por dia desse livro aqui. E eu vou falar pra você, esse livro, ele abre a sua mente. Ele abre a sua mente, e se você combar, né, com a Bíblia ali, então, cara, fica perfeito, sabe? E aqui fala exatamente o que eu estava fazendo, que é o poder da sua mente, o quão forte é a sua mente para poder conceber algo que você vai conseguir realizar com base naquilo que você está mentalizando. Só para poder resumir para você aqui exatamente, nesse momento que eu comprei esse livro aqui, eu estava trabalhando naquele emprego bem puxado, bem complicado, quase me lesionei, tive que parar, tive que sair do serviço, e aí eu saí mais derrotado ainda, como se eu tivesse saído porque eu queria sair, entendeu? Mas eu saí por causa da questão da saúde. E eu fiquei à toa de novo dentro de casa, lendo esse livro aqui. O único acerto que eu fiz, o dinheiro que eu fiz ali, fui pagando umas contas, sobrou um dinheirinho, eu fui lá e comprei esse livro aqui, comecei a ler ele todo santo dia, eu li esse livro aqui e saía pra poder dar uma volta, andava ali perto de casa mesmo, ele fazia uma caminhada, 5 horas da manhã, então eu acordava 5 horas da manhã, lia um versículo da Bíblia e lia um capítulo desse livro aqui, né, depois que eu dava uma volta ali, fazia um exercício, né, eu chegava em casa, passava um cafezinho lá e tal, e fazia fazia essa atividade, no caso ali. E o que aconteceu? Um belo dia, eu lendo esse livro aqui, me deu vontade, uma vontade absurda de gravar
gravar um vídeo. Eu fui lá e gravei um vídeo sobre desenvolvimento de aplicativos. Postei esse vídeo, cara, e no mesmo dia eu recebi comentários. Chegou uma pessoa lá, 2, 3 pessoas comentando sobre o vídeo, e aquilo ali me motivou. Falei, caramba, cara, será que eu devo continuar postando mais e mais vídeos? E comecei a postar. O fato é que já na sequência eu entrei na plataforma da Hotmart, né, que eu falo para vocês aqui da plataforma da Hotmart, fiz a minha afiliação, me afiliei a um produto digital de Android, né, no caso ali, que ensinava um curso mais avançado, para mim poder divulgar esse curso. E olha só, uma pessoa que não estava conseguindo ganhar nem R$1.500, de um mês pro outro, eu comecei a faturar cerca de R$2.000, R$3.000 só com venda de afiliado. E o meu canal nem era monetizado. Então, olha só o caminho que as coisas tomaram, tá? E muitas pessoas vão falar que pode ser Deus. Eu acredito muito no poder, que foi Deus que me iluminou, né, que me deu entendimento, me deu sabedoria. Em nenhum momento eu fiquei estudando sobre negócio de marketing digital e tudo mais, não. Lógico que, por tabela, você acaba até recebendo esse tipo de conteúdo. Mas eu acredito que tudo que a sua mente pensa, né, aquele post-it foi poderoso pra mim. Aquele post-it que eu lia todo dia, ali no meu guarda-roupa, ali que eu abria e lia lá, trabalhar em casa, que é hoje é a minha realidade, eu trabalho em casa. Eu vivo do digital, 100% do digital. Eu falo pra vocês aqui, eu não sou rico, eu não sou milionário, eu moro de aluguel. Então assim, eu não tô andando de Ferrari, Maserati, eu não tô aqui com um carro no fundo aqui, uma Ferrari, eu podia estar gravando com uma Ferrari alugada no fundo. Usar até IA mesmo para poder colocar aqui no fundo, para poder vender ilusão para vocês. Mas o que eu tô passando para vocês nesse canal, e esse é o propósito desse canal, é justamente a realidade de quem vive do digital. Eu estou vivendo, hoje eu estou sobrevivendo do digital, estou sobrevivendo. Então todo santo dia eu luto ali para poder fazer vendas, para poder manter o meu outro canal, o meu canal principal. Até tem gente perguntando, qual que é o seu canal principal? Eu não quero mencionar aqui meu canal meu canal principal aqui, para não misturar lixo, né, para não confundir o algoritmo lá do meu canal principal, né, porque é minha fonte de renda, aquele canal é minha fonte principal de renda, mas é um canal de programação. Se você colocar como aprender programação ou como desenvolver aplicativos, você vai achar o meu canal lá. Eu criei aquele canal, eu vivo daquele canal, hoje eu tenho meu próprio curso, então eu comecei como afiliado, né, indicando aquele curso lá, eu peguei e batia um ápice de fazer 7 mil por mês ali, inclusive eu já trouxe vídeo aqui, né, mostrando para vocês as conquistas que a Hotmart entregou, né, que são 10 mil de faturamento, a primeira conquista, que é o medalhão que você ganha, depois 100 mil de faturamento. Ano passado eu consegui bater a minha meta na Black November, né, fazendo mais de 12 mil de faturamento, então era 5 mil mais ou menos, eu bati 215% da minha meta, então, cara, é absurdo o poder do digital. Então por isso que eu falo pra você, se você quer hoje simplesmente gravar vídeo por gravar vídeo, talvez você não vai ter uma boa motivação, talvez você não tenha algo que realmente vai fazer você querer sentar e gravar um vídeo, né, você se planejar, fazer um roteiro, você se organizar e fazer algo bem bacana que as pessoas estão querendo te assistir, talvez você não vai ter esse ânimo, talvez hoje a sua realidade não te permite fazer isso, talvez você nem esteja com tanta energia para poder fazer isso daí, mas se você começar a ler esse livro aqui, é a minha dica, tá? É o meu conselho, tá? Se você quiser ler, você lê, se você não quiser também não tem problema, mas eu tenho que compartilhar com vocês e a ideia desse canal é compartilhar com vocês aquilo que funciona para mim, aquilo que tá funcionando hoje para mim, quando eu derrubei o livro aqui, mas esse livro aqui, cara, me ajudou demais nesse pensamento, de entender que quando você pensa em algo, quando você se vê em posse de algo, de alguma maneira, ou o universo, cara, ou Deus mesmo, a gente fala de universo, mas o universo ou Deus escuta essa sua mentalidade, né? E escuta que você tá emanando esse tipo de energia, entendeu? Pode parecer um papo meio estranho e tudo mais, só que quando você lê esse livro aqui, ele vai clarear a sua mente sobre isso que eu tô falando. Muita gente fala que é o poder da atração, né? Que você pensa em alguma coisa e as coisas vão atrair pra você, mas entenda que não é algo que vai cair no seu colo. No meu caso, não caiu no meu colo. Eu simplesmente achava que lá no começo, igual eu falei no começo do vídeo aqui, que eu ia desenvolver um produto e ganhar dinheiro com aquilo ali trabalhando de casa, quando eu era mais novo, 16 anos. Passei por vários perrengues, já com essa mentalidade, e em algum momento, essa questão de trabalhar em casa veio até mim, só que ele veio por um outro caminho. É isso que é legal e é explicado nesse vídeo aqui em questão. Então já fica a dica pra você. Quando você lê esse livro aqui, ele vai te fazer esse exercício de você identificar exatamente do que é essa questão, né? De o que é o poder da mente, o que é o poder da atração, né? Que o pessoal fala ali da atração, pra você pensar, imaginar que você está em posse daquilo ali, mas você tem que sentir mesmo, você tem que sentir na vibração, você tem que vibrar naquela situação, você tem que vibrar naquela frequência de você já se sentir em posse daquele algo, até coisa material mesmo, tá? Então hoje essa é a minha realidade. Então hoje eu trago nesse canal para vocês aquilo que está funcionando para mim. Então hoje eu sobrevivo do digital, hoje eu ainda sou refém do dinheiro. O que eu falo na questão aqui do canal, eu sempre falo para vocês a questão de ser refém do dinheiro, é você ficar com medo de amanhã você não ter o dinheiro para poder pagar as coisas. Eu ainda sou refém disso daí, então eu vou no mercado, eu gasto lá 100 reais no mercado, 200 reais que seja, mas eu tenho esse medo de, será que eu vou conseguir fazer esses 200 reais amanhã para poder cobrir
essa diferença? Então, eu tô refém do dinheiro. Eu não posso gastar de acordo, né? Eu não posso investir de acordo. Então, o meu objetivo nesse canal é relatar para você exatamente coisas que eu tô passando para você aqui, que é o meu passado, como eu cheguei agora, até agora, né, aqui no digital, né, como que eu tô vivendo do digital e qual que é o meu objetivo futuro. Em um vídeo futuro aqui do canal, inclusive, eu quero trazer para vocês aqui um plano detalhado de como eu quero fazer para poder me tornar uma pessoa que não é mais refém do dinheiro, ou seja, aumentar as minhas vendas, aumentar o meu fluxo de caixa, aumentar o dinheiro, aumentar a prosperidade dentro do digital. Então a ideia desse canal é compartilhar exatamente esses planos. Como é que eu faço para poder produzir conteúdo, como é que eu faço para poder me posicionar no meu nicho, o meu nicho é de tecnologia, não é nicho de YouTube, então esse canal é só para poder documentar para vocês e ver se o que eu tô passando para vocês aqui, você colocando em prática, no caso ali, tá funcionando para você, tá funcionando para vocês no caso aí. Se estiver funcionando, beleza, a gente tá validando um método, um negócio bem bacana, que vai estar ajudando muitas pessoas, as pessoas que vão ter a sorte de se inscrever nesse canal aqui no caso. Então, se inscreve nesse canal, ativa a notificação para você poder receber os próximos vídeos, porque os próximos vídeos que eu vou trazer para você aqui é justamente mostrando qual que é o próximo plano para a gente poder estar colocando em prática todo mundo junto aqui. É bem capaz que eu faça até live nesse canal pra gente poder estar realmente conversando mais próximo, tá? Alinhando melhor as expectativas e para poder ajudar cada vez mais e mais pessoas, beleza? Não se esquece que o link para esse livro aqui, certinho, inclusive é o link que eu comprei, né? Esse livro aqui, tá aqui embaixo para você poder estar adquirindo esse livro e ter esse livro para você poder ler diariamente. Faça o exercício de ler diariamente e se você for uma pessoa que acredita na Bíblia, né, se você acredita na palavra de Deus, também faça o combo de ler esse livro junto com o livro ali de Eclesiastes. Leia ali junto com essa passagem, né? As passagens de Eclesiastes, eu acho que vai ser um combo perfeito para você. Porque para mim foi incrível e me motivava diariamente até que veio o estalo, né, para poder realmente empreender, né, para poder gravar meus vídeos, para poder realmente hoje estar vivendo do digital. Então, foi esse o caminho que eu peguei e vamos ver o que vai ser de agora em diante e é isso que eu quero trazer para você futuramente, beleza? Um grande abraço e te vejo no nosso próximo vídeo.